A verdade é que existe uma ilusão para o iniciante no marketing digital que ninguém conta e eu tô aqui para contar. Esse vídeo ele vai servir para duas coisas. Um desabafo que eu vou fazer aqui e um conselho que se eu tivesse recebido antes, eu teria resultados muito mais rápidos. Muito prazer, meu nome é Thiago Hora, eu mudei a minha vida com a internet. Em 2019 eu saí de uma comunidade, eu que sou um filho de mãe faxineira com pai açougueiro, eu transformei minha vida com o marketing digital. Só que ao longo desse tempo eu venho percebendo coisas que vem acontecendo e ainda mais com o iniciante, que é uma ilusão, cara. Uma ilusão que precisa ser contada. Então se você está pensando em começar, se você está querendo mudar sua vida através do marketing digital em si, escuta o que eu tenho para falar. Thiago, então quer dizer que o iniciante ele nunca vai ter resultado? É isso mesmo que eu tô falando. Só que não é o iniciante que começa agora. Mas antes a gente precisa entender o que é o iniciante. O que é o iniciante naquilo que ela está fazendo, né? Thiago, então você quer dizer que o iniciante ele nunca vai ter resultado no mercado digital? Sim, é exatamente isso que eu tô falando. E em nenhuma área da vida. Nenhum iniciante consegue conquistar a casa dos sonhos, não vai conseguir conquistar venda nenhuma. E eu tô dizendo isso, não é o cara que começou agora, que faz 15 dias, não. O que determina alguém ser iniciante em alguma coisa não é o tempo que ela tá exercendo aquela coisa, mas é o pensamento dela, as atitudes dela, e eu vou explicar para você. Tem pessoas que estão começando agora no marketing digital, não fazem nem 15 dias, e eu não considero elas mais iniciantes. Elas já fazem coisas que vão dar resultado e a gente vê, é nítido nisso. A gente que vive na internet, a gente que é um player grande, eu posso me considerar assim, eu sou um dos maiores vendedores em várias plataformas, eu consigo te dizer isso. Tem gente que começa há 20, 30 dias que eu vejo que ela não é mais um iniciante, ela não tem atitudes de iniciantes. Como tem pessoas que estão há anos, 2, 3, 4 anos tentando mudar de vida com a internet, só que a atitude dela é tão iniciante que a gente percebe que ela não vai ter resultado. E é por isso que eu tô aqui para te falar essa ilusão. E para você conseguir sair no estado iniciante, ou seja, aquele estado de pessoa que não vai ter resultado de jeito nenhum, para uma pessoa experiente no que tá fazendo, mesmo que você tenha pouco tempo, me escuta que eu vou te contar. Então essa é uma ilusão que ninguém conta na internet, porque às vezes a gente está produzindo conteúdo, a gente quer que você tenha resultado, mas a forma que você lida com o mercado, ele tá te auto-sabotando e você nunca vai ter resultado por conta de ser um iniciante. Então meu papel aqui hoje é te contar esses conselhos para você deixar de ser um iniciante, para você deixar de ter atitude de iniciante e conseguir ter resultado de verdade. Porque se você vê as pessoas que mais têm resultados hoje na internet, elas não têm essas atitudes e você precisa deixar elas caírem por terra agora. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você vai ter que focar numa coisa só. O que eu mais vejo gente fazendo é pulando de galho em galho, e isso é coisa de iniciante que nunca vai ter resultado, cara. Às vezes eu chego em pessoas que me vêm na rua e falam: caraca, Thiago, eu tô querendo mudar de vida através da internet, mas eu também, cara, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo ali, eu tô fazendo aquilo ali. Hoje, turma, tem mais opções do que quando eu comecei, eu sei disso, tem muita opção. Quando eu comecei, na época eu comecei, tipo, tinha dropship, tinha afiliado, e era pouca coisa, era tipo só isso, né? Hoje não, hoje a gente tem drop service, cash on delivery, tem dropship, tem a centena de coisas, criação de conteúdo. Então às vezes você fica perdido e isso é normal. Só que você ficar pulando de galho em galho e não ter um foco em algo, isso acaba fazendo com que você ainda seja um iniciante e nunca tenha resultado. Essa que é a verdade. E aí você fica pulando de galho em galho porque você não tem paciência de fazer aquilo dar certo. Eu vou explicar pra você. Quando eu tava começando a produzir conteúdo aqui nesse canal, eu lembro que eu falei assim pra Natália, minha esposa: eu vou fazer o YouTube dar certo na nossa vida. E adivinha o que eu fiz? Eu comecei a fazer vídeo atrás de vídeo, atrás de vídeo, atrás de vídeo, mesmo que eu não tenha visualização nenhuma. Eu lembro quando eu comecei a fazer isso. E o que hoje eu vejo que o iniciante, né, aquela pessoa que nunca vai ter resultado, e é fato, ela faz? Vamos supor, ela começa uma página no Instagram e ela quer viralizar. Aí ela posta um conteúdo, 2 conteúdos, 3, não viraliza e ela desiste. Ou ela vai lá e posta até 20 que seja, 15 que seja, mas é muito pouco, entende? Hoje coloca aqui na tela quantos vídeos tem nesse canal. Eu tenho certeza que é mais de 400, mais de 300 e pouco, 400 tem. Então teve muitas fases da minha vida que eu fazia aquilo porque era a obrigação de fazer. Então quando você leva esse negócio a sério e não algo tipo assim para dar resultado imediato, você deixa de ser o iniciante e se torna alguém experiente, mesmo que você não tenha resultado. Então eu lembro que eu tava fazendo vídeos no YouTube e não dava certo, não dava certo. Ah, Thiago, você ficava triste com isso? Lógico que eu ficava triste. Eu queria ter um resultado rápido. Na internet a gente consegue isso sim, dá pra ter um resultado um pouco mais rápido. É realmente verdade, a gente não precisa fazer faculdade, a gente não precisa... Pô, isso é real, isso existe, porém, a gente precisa ter seriedade naquilo e foco. Então eu lembro que eu tava fazendo vídeos, pô, eu pegava 10 visualizações, 50, tem gente que me acompanha desde essa época aqui. Se você tá aqui desde essa
época, diz aí nos comentários. Inclusive, já vai deixando um like nesse vídeo, que é bem importante. É algo que eu tô falando aqui que é de transformação mesmo, tá? Mas vamos continuar aqui. Então a coisa que eu vejo que as pessoas fazem é isso, é ter esse imediatismo. E eu sei que às vezes a produção de conteúdo nossa aqui, né, no marketing digital em si, faz isso, né? Faz você ter esse imediatismo. Caraca, se eu não ter resultado hoje, eu não quero. Mas isso vai fazer com que você seja um iniciante pro resto da vida e você nunca tenha resultado. Às vezes você nunca vai viver uma vida abundante, nunca vai ter uma casa dos sonhos, nunca vai ter um carro bom trabalhando com digital, se você não entender isso, cara, que você precisa deixar de ser iniciante, deixar de ser imediatista. As coisas não vão ser na hora que você quer, mas é você fazendo e uma hora essas coisas vão acontecer. Isso funciona para tudo, desde a produção de conteúdo até as vendas na internet. Você não vai às vezes fazer uma venda em um único dia. Ah, Thiago, mas eu já vi vídeo aqui no canal seu e de várias outras pessoas falando de primeira venda em 15, 20 minutos. Sim, às vezes a gente utiliza um título apelativo, alguma coisa assim, isso é verdade. Dá para fazer venda também em 15 minutos, etc. Dá para fazer, mas não é uma regra, entende? Você não vai fazer isso daí todos os dias e às vezes você não faz, você fala, ah, mas o mercado não funciona. Você consegue entender agora o porquê que você é iniciante demais e isso vai te fazer nunca ter resultado na sua vida? Porque você sempre é imediatista. Então quando você coloca isso na sua cabeça que você precisa focar nessa coisa até o final e mesmo que não dê certo, você deixa de ser um iniciante para ser um experiente naquilo que você está fazendo. Segundo ponto, outra coisa que faz você ser um iniciante e às vezes você nunca vai ter resultado por conta disso, é você às vezes duvidar daquilo que você está fazendo. E eu vejo muito isso. Quando eu estava começando, eu lembro que a gente tinha aquela pira de fazer a primeira venda para ver se o mercado funciona. Mas isso eu tô te falando em 2018, 19. Hoje, você quer fazer a primeira venda para ver se funciona ainda. Você tem noção disso? Você ainda tem dúvida que o mercado digital funciona? Você não consegue ver o tanto de gente que vem mudando de vida com o mercado digital? Você não consegue ver o tanto de gente que mudou de vida com isso? Não dá para ver, não enxergou. Tá todo mundo no mercado digital. Você precisa de uma venda para ver que isso funciona? É isso que você precisa? Se você me dizer que sim, eu consigo te dizer que você é um completo iniciante ainda. Isso não vai nunca te trazer resultado. Então, beleza, 2018, você tinha que fazer uma venda para ver se funcionava. 2019 também. Aqui, a partir de 2020, não tem porquê. O mercado digital ele funciona. E se você ainda está naquela fase de eu não sei se funciona, para todo mundo funcionar para mim, é porque você é um completo iniciante, você precisa de fato deixar de fazer isso agora. O mercado ele funciona, só que você precisa saber no que você vai se adaptar, é isso. Outra coisa que faz essa galera se tornar iniciante sempre, e isso eu vejo de monte, cara, e quando assim eu bato o olho, e qualquer outro player gigante bate o olho, a gente sabe que aquela pessoa nunca vai ter resultado enquanto tiver aquela mentalidade ali, que é aquela pessoa que não faz nada quando algo dá errado, ela só desiste. Sabe? Então, eu vejo sempre as pessoas assim, aquilo não funcionou pra mim. Eu falo, tá, mas o que você fez? Não, eu parei. Mas isso não funcionou pra mim, eu desisti. Ou seja, são pessoas que você vê que nunca vão ter resultado. E é um conselho que eu tô te trazendo pra vida mesmo, cara. Se você tá vendo que algo não tá dando certo, o que você tem que fazer é, por que aquilo não tá dando certo? Por quê? Se der certo para outra pessoa, tem que funcionar para você. Só que por que não está funcionando para você? A verdade é que o iniciante ele não se questiona, ou até se questiona, mas não faz nada para mudar aquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro quando eu estava querendo começar a vender na internet. E aí o que aconteceu? Quando eu estava no comecinho, eu simplesmente não conseguia vender e eu lembro que tinha gente fazendo exatamente aquilo e conseguindo. E aí eu só desisti, eu falei, isso aí não é para mim. Ou seja, eu nunca ia ter resultado. Até eu escutar um conselho como esse, e aí eu comecei a me questionar. Então quando eu não tinha venda, eu procurava saber, peraí, mas tem um fulano ali fazendo a mesma coisa. Por que para ele dá certo e para mim não? O que ele sabe que eu não sei? Onde ele clicou que eu não cliquei? Aonde que ele foi? Que evento que ele foi que eu não fui? Para que ele sabe alguma coisa que eu não sei? Então, quando a gente deixa de ser um iniciante, a gente começa a entender aonde estão os nossos erros. E a gente não coloca o erro no mercado. Porque tem gente ganhando milhões com isso. Você não consegue entender que eu estou numa casa de mais de 8 milhões de reais. Eu dirijo carros de milhões de reais. Isso aqui não é ostentação. É para te explicar que o mercado funciona. E se funciona para mim e funciona para centenas de pessoas, por que não funciona para você? Só que o iniciante, a pessoa que nunca vai ter resultado, ela acaba fazendo, porque para mim não funciona, isso aí é uma ilusão, não sei o que de vender curso. Cara, você não consegue entender isso, que você sempre vai ser um iniciante enquanto você não mudar essa tua cabeça e o iniciante ele não tem resultado? Então às vezes na cabeça da pessoa que está começando, ela acha que ela vai colocar 10 reais no anúncio e vai voltar 500 reais. E sim, isso existe, mas não para você que está começando agora. Você consegue entender isso? Que para você conseguir fazer uma venda, às vezes gastando 10 reais, se tornarem 500 reais, 100 reais, 200, 400 reais, isso depende muito do conhecimento que você tem e depende muito do quanto você gastou na estrutura para fazer isso.
Então às vezes o cara ele quer colocar 10 conto e quer que volte 500 na hora e não funciona desse jeito, nunca funcionou assim. O resultado que você vai ter é de acordo com a qualidade do conhecimento que você tem, essa é a verdade. E por que esse vídeo ele tem o título da ilusão do iniciante do marketing digital? Porque o iniciante ele acha exatamente essas coisas, ele acha que ele vai colocar 10 conto de primeira, já vai ter venda, já vai conseguir viver e quando não tem, ele só desiste, ele só para, ele não se questiona, ele não vê aonde ele está errando. Ou seja, o problema é sempre o conteúdo ou o mercado, mas nunca a qualidade do conhecimento que ele tem. E eu digo isso, Tommy, tudo que eu tô falando aqui é porque eu vivenciei isso. Eu lembro quando eu comecei, eu fiz meu primeiro anúncio. O meu primeiro anúncio, adivinha o que aconteceu? Eu perdi R$50. E aí eu comecei a falar que aquela pessoa que tinha me trazido aquele conhecimento era muito burra, porque ele não sabia, queria me ensinar e não tinha resultado, e era só um golpista. Eu comecei a ter uma série de pensamentos de que não funcionava. E é normal isso acontecer. Só que se a gente permanece nisso, a gente nunca consegue caminhar. Então, olhando hoje, cara, eu consigo entender que eu era muito burro. E eu vejo que tem pessoas nessas condições que nunca melhoram, cara. Ela sempre acha que o motivo do não resultado dela é porque as pessoas não passaram os segredos pra ela. E até outro ponto que alguém iniciante tem. Ele acha que ele não tem resultado porque ninguém revela a verdade, sendo que isso não existe, entendeu? Isso nunca existiu um segredo de vendas na internet. Não, existem pilares que fazem alguém vender e pilares que fazem alguém não vender. Eu tô gravando esse vídeo bem de manhã e vamos dar uma olhada aqui, ó. Por enquanto, ó, eu fiz R$305 aqui. Eu não gastei nem R$7, essa é a verdade. Só que para hoje eu fazer isso, eu tive que aprender coisas que você não vai aprender de primeira. Você vai errar muito. O meu primeiro anúncio eu gastei 50, o segundo eu gastei mais 20, o terceiro eu gastei 500, o quarto eu gastei mais ainda, eu gastei o que eu nem tinha. Entende isso ou não? Ah, Thiago, mas eu não tenho para gastar. Tá, mas o mercado digital ele não vai te perdoar, entende? Você vai ter que entender que você vai passar por fases de teste, fases que você vai bater cabeça, você vai querer desistir, fases que você vai achar que o mercado não funciona mais, fases que se você não passar, você sempre vai ser um iniciante. Todas essas placas aqui que eu tenho no mercado digital, elas representam pra mim as fases que eu passei. A primeira placa que eu ganhei foi essa placa aqui. Aqui eu era um iniciante pra caramba, só que ao longo do período eu fui deixando de ser. Então cada placa dessa representa uma coisa muito importante. Aqui foi quando eu fiz 10 milhões dentro dessa plataforma. Então você consegue entender que enquanto você for um mero iniciante, você nunca vai ter resultado? Se você entra aqui no canal, você vai ver que eu tenho diversos conteúdos para ajudar iniciantes sim. Só que você precisa passar dessa fase, cara. Às vezes você vê um vídeo aqui no canal que te ensina a ganhar dinheiro com o blog. Dá pra ganhar dinheiro com o blog, Thiago? Dá! Só que você quer fazer uma matériazinha, você sempre vai ser aquele iniciantezinho, sabe? Às vezes eu faço um vídeo aqui de primeira venda. Thiago, dá pra fazer a primeira venda assim? Dá! Só que não é a primeira venda que vai mudar a tua vida, você vai ter que fazer isso agora de forma constante, entendeu? Às vezes eu faço um vídeo aqui de ganhar dinheiro através do Google Maps, dá, mas você não vai mudar a sua vida se você fizer isso 1, 2, 3 vezes. A verdade é que quem muda de vida através da internet é menos de 2%, mas é por esses 2% que eu faço esses vídeos, porque é 2% das pessoas que levam a sério. Então quando eu faço um vídeo desse, não é pra você fazer um vídeo, testar e ir embora, que nem eu vejo muita gente que coloca nos comentários assim, ah, mas eu já fiz um monte de coisa e pra mim não dá certo. É porque você tentou um monte de coisa, por isso que não dá certo, entende ou não? Se você tivesse tentado uma coisa com qualidade, eu duvido que aquilo não teria funcionado. Então hoje você não tem resultado, desculpa falar desse jeito, porque você está na ilusão de ser um iniciante no marketing digital. E para você conseguir ter resultados, você vai ter que deixar de ser um iniciante. Deixar de ser aquela pessoa que fica, ah, mas eu nunca tive resultado. Pois é, porque você tentou de tudo. Porque você foi um pato. Sabe o que é o pato? O pato é que faz tudo, mas não faz nada direito. Ele não nada bem, ele não voa bem e ele nem anda bem. Só que ele faz de tudo um pouquinho. Você é exatamente o pato. E adivinha, eu era um pato no começo. Eu queria fazer tudo, só que ao mesmo tempo eu sabia que eu não estava fazendo absolutamente nada. Então se você quer o meu conselho de verdade, deixa de ser um iniciante. E para deixar de ser um iniciante não tem nada a ver com o tempo que você está exercendo aquilo. Como eu disse, tem pessoas que em 15 dias, cara, fazem algo que pessoas que vão viver uma vida inteira e nunca vão fazer. Olha esse meu aluno aqui, por exemplo. Ele fez 20 mil reais, ele e o sócio dele, e tudo que ele fez foi ir num evento presencial, ele encontrou pessoas de resultado e ele viu a mentalidade delas, ele se assustou com isso, cara. Então, olha que interessante que é. Então, minha dica para você, vai em eventos presenciais. Se tiver um evento presencial sobre o mercado digital, aparece lá. Você vai conversar com pessoas que têm outra mentalidade, com pessoas que não estão nessa de ganhar um dinheirinho para ver se funciona, não. Pessoas que já estão lá em cima, entendeu? E você encontrando essas pessoas e conversando com elas, você vai entender o jeito que elas pensam, o que elas fazem. E quando você entende isso, se você quer um conselho, primeiro, vai em eventos presenciais sobre aquilo que você está aprendendo. Segunda coisa, foque em uma coisa só, porque
aquilo que você foca, ela expande e você vai focar até você ter resultado. Não tem essa de vou ver se vai dar certo. Se você tem isso na sua mente ainda de vai ver se vai dar certo, nunca vai dar certo. Terceiro ponto, se questione por que aquilo não tá funcionando pra você, sendo que funciona pra outra pessoa. Quarto ponto, para de ser imediatista, cara. Às vezes as coisas vão funcionar rápido, como às vezes não vai funcionar rápido. E quinto ponto, é sério que você ainda tá na fase de achar que o mercado funciona ou não, sendo que um monte de gente já tá vivendo disso? Enquanto você tá nessa fase de achar que o mercado não funciona, tem um cara mais jovem do que você, ganhando dinheiro que você não tá ganhando porque você ainda é um iniciante. Bom, turma, esse vídeo aqui foi um desabafo de verdade. Eu quero que vocês realmente mudem de vida através da internet. E sexto e último ponto, eu nem ia falar isso aqui, mas eu preciso falar. Pro iniciante, tem tudo de graça na internet. E verdade, isso tem mesmo. Tem tudo de graça. Só que enquanto você não investir num curso ou num conteúdo pago, eu nem tô falando isso aqui pra você comprar curso nenhum meu, não. Não tô falando isso. Não precisa comprar nada. Nada. Eu tô dizendo isso pra você porque todo iniciante fala assim, mas tem tudo de graça na internet, por que eu vou comprar um curso? Verdade, você tá certo, tem tudo de graça. Só que tem tudo desorganizado. Você nunca vai aprender nada com essa desorganização imensa, entende ou não? Quando você compra um curso de alguém, não precisa comprar curso nenhum meu, não quero que você compre nada, só entende. Tenta prosperar aí de graça na internet, vê aonde você vai chegar. Agora vê as pessoas que são grandes, todas elas compraram cursos e mentorias para aprender do lado de alguém que organizou um conteúdo, alguém que pegou um conteúdo que funciona, ó, tá aqui, ó, você vai estudar isso e isso. Ah, mas isso tem de graça na internet? Tem, só que a organização disso não tem. Você pode se desembolar aí pra você achar na internet que você não vai achar. E toda pessoa que é experiente, ela sabe que ela precisa de cursos, ela precisa de métodos, ela precisa de mentoria pra ela conseguir evoluir e mudar de vida. Não ache que você vai conseguir tudo sozinho, porque isso é cabeça de gente iniciante que nunca vai ter resultado, e desculpa falar desse jeito. Mas eu tô falando desse jeito porque eu quero que você tenha resultado nisso. Eu quero que você mude sua vida e lá na frente você fala, caraca, o Thiago me ajudou pra caramba. Bom, turma, esse vídeo ele foi um desabafo, esse vídeo realmente, eu quis fazer porque eu quero que você deixe de ser um iniciante, você seja uma pessoa que tenha resultados. As aulas que você vê aqui nesse canal, elas ajudam muito, só que você precisa aplicar de uma forma profissional, ou seja, deixar de ser um mero iniciante, como eu te contei. A ilusão do iniciante no marketing digital é uma ilusão que às vezes vocês mesmos caem. Vocês acham que vão mudar de vida, mas esse pensamento nunca vão levar vocês a lugar nenhum. E o que eu tô fazendo nesse vídeo é ajudar você a trocar esse pensamento e começar a caminhar num caminho que realmente vai te levar onde você quer. Se eu tivesse esses conselhos que eu acabei de te passar quando eu tava começando, eu teria resultados muito mais rápidos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do seu like. Eu quero te dar um presente agora, mas não esquece do seu like, da sua inscrição e habilitar o sininho para sempre ser notificado de vídeos novos e a gente continuar trazendo esses vídeos para vocês. E o presente é, eu quero te trazer um conhecimento diferenciado, um conhecimento que vai além do iniciante. Você quer isso? De graça? Pega aqui no primeiro link da descrição o documentário fixado. Eu vou deixar algumas aulas de graça para você aprender do meu lado e vai estar aqui. Vai lá, aprende, veja certinho e você vai ver o que é você deixar de ser um iniciante para você ser uma pessoa experiente, mesmo que você tenha pouco tempo nisso, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Esse foi mais uma Hora de Negócios. Eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês com aulas assim sensacionais e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!